pessoal! O tema da aula de hoje é a contribuição de Vygotsky, linguagem, aprendizagem e alfabetização. Antes de mais nada, eu tenho que falar que vocês vão encontrar a palavra Vygotsky escrita de todas as formas, com I, com Y, não estranhe. O mais importante é que o Vygotsky é o Vygotsky. E apesar das bagunças que fizeram na tradução do nome dele, ele continua sendo genial e super atual. Esse cara, ele foi formado em Direito e resolveu estudar filologia, psicologia, educação, educação especial, literatura, ensino da literatura, ensino da língua, né, filosofia, e aonde ele se meteu, ele revolucionou os paradigmas, né? Esse pesquisador bielorrusso que viveu na passagem, né, na primeira metade do século, ele nasceu no final do século XIX e morreu lá na primeira metade do século XX, que revolucionou e causou assim. O problema é que quando ele morreu, todos os trabalhos dele, por motivos políticos, foram proibidos e todo o trabalho dele, toda a pesquisa dele ficou engavetada durante 50 anos. E esse material só chega no Ocidente 50 anos depois, com a maior atualidade para revolucionar vários campos, inclusive o da educação. Bom, aqui está o Vygotsky, né? Bonitão, não? Sim, o Vygotsky, como eu diria para vocês, ele é um interacionista, ele acredita que o ser humano se desenvolve na relação com o mundo e com as experiências, né? Então ele entende que o ser humano parte de uma bagagem física, né? De um suporte biológico, orgânico, parte disso, quer dizer, todo homem tem essa conformação biológica e orgânica, mas com funcionamento plástico. O que é isso? O cérebro tem um funcionamento, mas ele se adapta às diferentes condições. A partir desse dado físico, a gente tem a dimensão interpessoal, que é onde o homem realmente se torna humano, na relação com os outros, na troca de experiências, nas interações. Então, é nas relações sociais, em um dado contexto sociocultural, que o homem se desenvolve e põe todo o seu aparato físico, né, para se desenvolver e para aprender. O resultado disso é um processo de internalização no qual o homem, literalmente, o ser humano, literalmente vai trazendo o mundo para dentro de si, né? Então, ele passa do plano interpessoal para o plano intrapessoal, que é dentro de si mesmo. E esse é um processo ativo e transformador. Por que ativo? Porque o indivíduo vai na direção, ele se esforça para se apropriar do mundo, ele não é um sujeito passivo. Transformador por quê? Porque ao mesmo tempo que ele traz o mundo para si, ele age nesse mundo e transforma esse mundo. E a partir disso, ele começa a aprender e se desenvolver e desenvolver as funções psicológicas superiores. O que são funções psicológicas superiores? É aquilo que diferencia o ser humano dos animais. São os comportamentos conscientes do ser humano, como, por exemplo, ter algum mecanismo para lembrar, para resumir, para comparar, para classificar, para catalogar. E o Vygotsky botou fogo nisso, ele centrou fogo nisso porque ele queria justamente entender o que é que fazia do homem um ser humano, de fato, diferente dos outros animais. Então, aí fica essa pergunta, quer dizer, se todos nós temos o mesmo aparato físico e orgânico, e se todos nós vamos pensar em pessoas vivendo numa mesma sociedade, aí surge a pergunta, por que nós somos tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes? E foi o Vygotsky que deu a melhor explicação, essa pergunta que atormenta tanta gente, psicólogos, educadores, antropólogos, foi o Vygotsky que deu a melhor explicação para tentar entender as nossas igualdades e as nossas singularidades. Para entender isso,
ele propõe a teoria dos planos genéticos, ou seja, os canais de desenvolvimento. O primeiro plano genético é a filogênese. A filogênese é a história da espécie humana, de como nós, seres humanos, chegamos a esse formato, quer dizer, ao longo da evolução, como a gente chegou a ser do jeito que a gente é, por exemplo, com visão binocular, com movimento de pinça, bípede, capaz de andar, etc. Então, esse é o plano mais amplo. O segundo plano é o da ontogênese. E o que é a ontogênese? É o jeito como cada um de nós vive aquilo que é esperado no desenvolvimento humano. Vou dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, todas vão aprender a andar, mas uma aprende a andar com 9 meses e outra com 1 ano e 2 meses. Então, é assim, no curso do desenvolvimento humano, como que cada sujeito vai se desenvolver e aprender, né, que é uma coisa mais pessoal dentro daquilo que já está programado para a espécie. O terceiro plano é o da sociogênese. A gênese. Sociogênese é onde realmente as coisas acontecem. O ser humano convivendo, se relacionando, aprendendo, se comportando, interiorizando valores, interiorizando linguagens. Então, é aí que realmente esse ser humano se torna um homem. Quer dizer, esse aparato filogenético e ontogenético, ele ganha espaço, né, dentro de uma dada sociedade, num determinado mundo cultural. E, finalmente, o plano mais fechado é o da microgênese. O que é a microgênese? É a história de cada aprendizagem específica. Por exemplo, qual é a sua história para ter aprendido a guiar um automóvel? Qual que é a sua história para ter aprendido a desenhar ou tocado violino? Quer dizer, cada microaprendizagem tem a sua história, o seu processo, e que é único para cada um. Então, vamos tentar entender a filogênese. É o plano mais determinista que nos faz igual. Todos somos iguais pela filogênese. Mas na medida em que a gente aprofunda nesses planos genéticos, a gente vai caminhando para uma especificidade, até a especificidade de como a gente vive a nossa espécie, na ontogênese, a especificidade de como a gente vive a sociogênese no nosso contexto sociocultural e a especificidade de como a gente aprende cada coisa. E aqui, pela microgênese, dá para entender por que é que nós somos sujeitos tão únicos, tão singulares, né? Então, veja que esse esquema contempla a igualdade e também a especificidade, porque cada ser humano é único. Vamos agora considerar esses dois planos, que é o que realmente interessa para a educação, a sociogênese e a microgênese, né? Vamos ver a constituição das pessoas nas relações sociais. Imagine vocês um sujeito, uma pessoa, não importa a idade, tá? Mas vamos supor uma criança. Essa criança, né, esse aluno, esse estudante, tem sempre uma relação com um outro, né, que é o que o Vygotsky chamava do outro social, né, que pode ser a mãe, pode ser o professor, pode ser um irmão, pode ser o pai. Na verdade, nós temos muitos outros na nossa vida e que vão se relacionando com a gente. Então, esse outro está aqui no singular, mas entendam numa dimensão plural das múltiplas pessoas que vão se relacionando com a gente. E essa relação, ela não se dá no vazio, no oco, no nada. Ela se dá a partir dentro de um universo histórico-cultural, um universo com linguagens, com valores, com saberes, né? E nesse universo, nós temos também saberes sistematizados, que é o patrimônio da humanidade, a ciência, a arte. O problema é que se a gente deixar o sujeito na relação com os outros, vivendo neste universo cultural, dificilmente ele vai se tornar um médico, ou um engenheiro, ou um dentista. Ou seja, esse universo
histórico-cultural, ele é tão caótico, né? E o conhecimento está por aí, mas é difícil de organizar isso visando um fim de formação humana. E aí vem, então, o papel da escola. Veja como a escola entra nesse processo. A escola, tá? Ela justamente entra como um outro social na vida do indivíduo, que se relaciona com ele neste universo sociocultural, com o objetivo de romper essas bolhas e garantir e levar e conduzir, nas palavras do Vygotsky, e mediar esses conhecimentos científicos, esses conhecimentos sistematizados, o patrimônio aí da humanidade. E como é que isso acontece? Aí vem as 3 palavrinhas mágicas do Vygotsky. Tá? A interação, que é a possibilidade que a gente tem de se relacionar com o outro, né? De intercambiar ideias. A mediação, que é a possibilidade que a gente tem de conduzir para algum lugar, daquilo que eu sei para aquilo que eu não sei. É tornar viável novos conhecimentos. E a linguagem, que é um sistema simbólico, que organiza tudo isso, é o principal meio de comunicação entre as pessoas para que essa relação possa ser possível. Bonito, não é verdade? Então, agora sim, a partir disso, vamos pensar em conceitos-chave do Vygotsky e que fazem toda a diferença para aquilo que a gente está trabalhando. O primeiro conceito é a linguagem. Vejam o que diz o Vygotsky. Sistema especial de símbolos e signos, cujo domínio significa uma mudança crítica em todo o desenvolvimento cultural da criança. Claro, quando a criança aprende a falar, ela tem um salto qualitativo no seu processo de desenvolvimento e toda a sua vida e toda a sua relação com o mundo muda. E a linguagem tem 2 funções. A função de comunicação, que é fácil de entender, a comunicação entre as pessoas, um pergunta, o outro responde, você pede, o outro atende, ou discorda, sei lá, tá? Mas também a função de pensamento generalizante. Esse é um conceito técnico, mas que é muito interessante porque ele diz que quando uma criança aprende uma determinada palavra, quando a gente chega a nomear alguma coisa, de certa forma, isso é um ato mental de organização do pensamento. Por exemplo, a hora que eu entendo o que é cadeira, eu posso colocar todas as cadeiras do mundo dentro dessa categoria. A hora que eu entendo o que é cachorro, eu já posso organizar o mundo pelo menos em 2 setores, os cachorros e os não cachorros. Então, percebe? A linguagem, a aquisição da linguagem é você poder nomear, é você poder compreender que classes de objeto fazem parte daquela ideia. A partir disso, a gente chega ao conceito de alfabetização, que é dado por 2 autoras que estão justamente tentando trazer para a gente, depurar a partir de Vygotsky esse conceito de alfabetização. A alfabetização permite participar ativamente da vida social. Claro, você se alfabetiza e você usa esse conhecimento para participar na sociedade, agindo e interagindo com as significações e conhecimentos sistematizados historicamente. É aquela história de você chegar à ciência, a uma formação técnica, por exemplo, tá? Num processo humanizador que requalifica o psiquismo. Como assim? Porque você vai organizando o seu pensamento. E por que é humanizador? Porque você desenvolve funções psicológicas superiores, que é o que nos diferencia dos animais. Então, é um processo de organização mental, de organização psíquica, tá? Que requalifica e nos ajuda a organizar o pensamento, fazendo-o alcançar patamares cada vez mais elevados. Então, quanto mais você aprende a linguagem e quanto mais você aprende a língua escrita, você tem mais instrumentos, mais mecanismos de organização do pensamento e de inserção na sociedade. Vamos agora passar para, eu vou sugerir para vocês um filme
né, que é do seriado A Cidade dos Homens. É um episódio que se chama A Coroa do Imperador. Tá? Eu sugiro que vocês procurem, vou deixar no material de apoio, que mostra exatamente a dimensão social dessa aprendizagem. É um episódio muito interessante, não deixem de ver que vocês vão adorar. É a história de um menino de comunidade, de periferia, que está numa sala de aula com uma professora bem empirista, que tenta enfiar o conhecimento de qualquer jeito. E como é que ele aprende? Ele aprende com elaborações mentais, com mecanismos de internalização, de botar aquela informação para dentro, numa postura ativa, e ele aprende. Né? A aula é sobre Napoleão, as guerras napoleônicas, e o menino aprende Napoleão e as guerras napoleônicas a partir do referencial que ele tem de mundo, dos valores que ele tem de mundo. É um episódio muito curioso, mas muito verdadeiro, que nos permite sustentar a ideia da aprendizagem, tá, de uma forma social. Então, não aprendemos em função de um potencial dado, de um nível de QI, tá? Ou como consequência direta do ensino, a imposição de conhecimentos. Não é assim que a gente aprende. Aprendemos na relação com o contexto histórico, por meio de um processo ativo de interiorização, tá? E a criança, o estudante, a criança vai trazendo isso com um trabalho intenso de elaboração mental, em função do que vivemos, valorizamos, desejamos e pelo modo como ressignificamos as experiências na nossa vida. Então, a aprendizagem não se dá solta. Essa é a grande inovação do Vygotsky, que ele mostra, tá, a importância do social para o processo de aprendizagem e, obviamente, para o processo de ensino e escolaridade. Tá? Como que se dá a dinâmica dessa aprendizagem? Eu vou dizer para vocês que a aprendizagem é sempre passar de um nível menos elaborado para um nível mais elaborado. E como isso acontece? Digamos que a gente tem aqui um estágio, um patamar do desenvolvimento real, aquilo que a criança consegue fazer sozinha, tá? E um patamar de desenvolvimento potencial, que seria a próxima aprendizagem. Vou dar um exemplo bem claro. Uma criança que consegue se sustentar, que fica em pé, tá? Mas que não consegue andar. Tá? Então, o real é ficar em pé, tá? E o potencial que a gente pode antecipar é justamente essa criança andar. Mas, se um adulto, né, se alguém dá um mínimo de sustentação, você dá um dedinho, às vezes, para essa criança, e ela sai andando e ela consegue andar com o mínimo de ajuda. Então, a gente tem aqui, nessa zona entre o real e o potencial, a gente tem essa zona que o Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que as pessoas conseguem fazer com uma pequena ajuda. E aquilo que elas fazem hoje com uma pequena ajuda é aquilo que elas vão fazer amanhã sozinhas. Né? Então, essa dinâmica que ele explora, que ele traz, né, marca uma série de tem uma série de consequências na educação. Vamos lá. Em primeiro lugar, a importância do outro no processo de desenvolvimento. É aquela relação do sujeito com o outro no universo histórico-cultural. A valorização da educação como um processo planejado e sistemático. Vejam bem, então a educação não é qualquer coisa. É você justamente puxar o indivíduo para daquilo que ele dá conta de fazer, seja ficar em pé ou seja conhecer os números, para aquilo que ele não dá conta de fazer, seja andar ou seja fazer uma operação matemática. Então, o papel da educação é dar essa pequena ajuda, este apoio, para que o sujeito possa galgar para patamares cada vez mais elevados. O segundo ponto
tá? É que o desenvolvimento é um diálogo com o futuro. Isso é muito bonito de Vygotsky, porque a educação tem uma perspectiva prospectiva, para frente. Você não educa o sujeito a partir do que ele já é, do que ele já conquistou, mas no que está por vir. Então, essa visão de educação que se volta para o futuro é maravilhosa e faz com que o professor assuma esse papel de puxar, de estimular, de dar o apoio que o aluno precisa para ele aprender. Tá? Em terceiro lugar, a linguagem e a escrita na escola, que funcionam como mediadores do desenvolvimento cultural e do funcionamento psíquico. Então, a linguagem vai servir não só para acessar novos conhecimentos, mas para organizar esse conhecimento e para instrumentalizar o indivíduo para que ele possa lidar no plano mental com a organização do mundo. Vejam só que bonito, né? E como que fica, digamos assim, a aprendizagem da língua escrita? Qual é o desafio de aprender a ler e escrever? Puxa, isso é complicado. A gente tem, tá? Em primeiro lugar, a criança tem que entender que a fala representa o objeto, tá? Essa é uma representação, a gente diz, né, de primeira ordem, é um simbolismo de primeira ordem. A fala que representa o objeto. Tá? E num segundo momento, a gente tem que entender que a escrita representa a fala. Então, é um simbolismo de segunda ordem. Na verdade, a complexidade da aprendizagem da língua escrita está exatamente aí. Você tem que entender que uma coisa representa a outra, e por aí vai, num simbolismo de primeira ordem e num simbolismo de segunda ordem. Depois que você chegou aqui, tá, e com a prática, esse elo intermediário da fala desaparece. E aí a escrita passa a ser uma representação direta dos objetos. Veja que bonito essas passagens que ele nos explica tão bem e que a gente começa a entender por que aprender a ler e escrever é uma coisa tão difícil. Temos aqui as implicações, tá? As implicações pedagógicas, tá? O grande desafio do educador é tornar a escrita diretamente simbólica, quer dizer, se ele tiver que ficar pensando na fala que representa o objeto e na escrita que representa a fala, isso é muito complexo. Com a mecanização da língua escrita, ele consegue fazer um simbolismo, uma representação direta. Depois, na escrita, a criança tem que rever a sua própria fala, porque na escrita você se coloca como interlocutor de uma forma diferente, tá? Para dirigir-se ao outro, eventualmente um outro que não está presente, eventualmente um outro que não participa do seu contexto, né? E aqui a objetivação do pensamento pela forma mais elaborada e completa de linguagem. O que é isso? Eu tenho um pensamento e eu tenho que pegar esse pensamento que está condensado, que está meio abreviado na minha cabeça, essa ideia, e traduzir para uma linguagem social, organizada, coerente, coesa, etc., para que eu possa efetivamente me comunicar. Então, quer dizer, isso demanda um trânsito entre o pensamento e a linguagem que faz da escrita, da aprendizagem da escrita, muito mais do que um ato motor. E, finalmente, a leitura e a escrita como formas de mediação para tantos outros conhecimentos do mundo e para a organização do conhecimento. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais essas concepções de Vygotsky no desenvolvimento da língua escrita, tal como ele concebeu. Pode tomar um cafezinho e volta para a segunda aula, que vai valer a pena. Obrigada.